Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu quero mostrar para vocês como a gente manipula, lista e altera aí as permissões de arquivos e diretórios do Linux. Eu deixei o MOBA aqui aberto. Vamos criar aqui um arquivo vazio mesmo, apenas de teste, com o nome teste, então touch test. Vamos listá-lo aqui. A gente tem o nome do arquivo, quem é o dono, quem é o grupo e as permissões. Então, RW, read write, que é leitura escrita para quem é dono. Read, que é leitura, somente leitura, para quem é grupo. E somente leitura para outros usuários. A gente costuma chamar isso, nós costumamos chamar isso de UGO, que é owner, que é dono, group e others. UGO, UGO. É assim que é definida essas colunas. Então, para quem é o proprietário, para quem pertence ao grupo e para outros usuários. O Linux, a gente tem o comando chmod. Vou entrar aqui no manual. Change File Mode Bits. Esse cara, ele é o responsável, então, por fazer as alterações das permissões em arquivos e diretórios. Aí a gente tem um conjunto aqui de argumentos e parâmetros. Basicamente, como é que funciona o Linux? A gente tem o que a gente chama de leitura, escrita e execução, RWX. E aí a gente tem valores, números, 4, 2, 1. RWX, o R equivale a 4, que é leitura, escrita equivale a 2 e execução equivale a 1. O chmod, ele aceita as alterações de permissão através do UGO, como eu falei. Então eu quero alterar, eu quero incluir a permissão de execução para quem é dono. Então é U mais X e o nome do arquivo. Quando eu faço isso, o meu arquivo agora, podem ver que ele até ficou verde, o MOBA já identifica, entende aqui no output que esse é um arquivo que pode ser executado, como se fosse um script, aí ele deixa verdinho. Então tá aqui, para quem é dono na primeira coluna, RW, o X foi adicionado. Diferentemente aqui de cima, tá vendo? Aqui em cima, RW. O X agora pertence, É uma permissão que foi atribuída. Para quem é dono, para quem é do grupo ainda continua como leitura e para outros ainda continua como leitura. Essa é uma maneira de se fazer, tá? Vamos adicionar aqui de novo, para quem é do grupo, RW, que é leitura escrita para quem é do grupo. Olha lá, agora a gente tem aqui RW. Antes era somente o R. Agora nós temos RW. Ah, mas o porquê então do cálculo? O chmod ele aceita também que a gente faça as alterações das permissões através dos números. Então, por exemplo, é definido 3 colunas, ou seja, 3 números. Cada um desses números ou é para o usuário, ou é para o grupo, ou é para outros. Então, eu quero que todo mundo agora tenha acesso de somente leitura. Então, eu vou passar 4 para quem é dono. Então, a leitura, R, equivale a 4. Vou passar 4 para quem é do grupo. E 4 para outros. E aí o nome do arquivo, espaço e o nome do arquivo. Então, a chmod 444 teste. Quando eu faço isso, olha lá, ele removeu todas as outras permissões para quem é usuário, grupo e outros, e atribuiu somente as permissões que a gente definiu aqui, 4 que é leitura. Então, somente leitura para o arquivo de teste. RWX, vou colocar aqui de novo para vocês na tela. 4, 2, 1, é como a gente costuma falar, eu quero atribuir permissão de leitura escrita para quem é dono, leitura para quem é do grupo e execução para o outro. Então, leitura escrita para quem é dono, leitura escrita. A gente vai fazer a soma. 4 mais 2 equivalente a 6. O primeiro valor é para o usuário, o dono. Desculpa. Leitura só para quem é do grupo.
4. Execução para outros, 1. E aí a gente passa o nome do arquivo. E aí ficou 641, leitura escrita, 4, certo? Que é só leitura, tá aqui. E execução para quem é outros. Então tá aqui. Então a gente tem essa flexibilidade também através dos números, inclusive é o mais comum da gente utilizar para alterar as permissões. Eu quero que todos tenham leitura, escrita e execução. chmod, leitura escrita, leitura 4, mais 2, 6, mais 1, 7. 7 para o usuário, 7 para o grupo, 7 para outros. E aí a gente tem RWX para todo mundo. Ah, eu quero agora que quem é do grupo só execute. Tudo bem, é equivalente ao 1, só execução. 717. Então tá aqui, ó. Leitura, escrita e execução para quem é dono. Somente execução para quem é do grupo. Leitura, escrita e execução para quem é outros. Ah, mas eu quero que ele tenha somente gravação para quem é outros. Tá bom, 2.712. Então, ó, lê, escreve, executa quem é dono, só executa quem é outros e só escreve. Só executa quem é do grupo e só escreve quem é outros. Tá vendo? Isso se aplica também aos diretórios. mkdir dir1, por exemplo. ls espaço "-l". Então, percebam que a gente tem leitura, escrita e gravação. Leitura, escrita e execução, para quem é dono. Leitura e execução para quem é outros. Leitura e execução para quem é do grupo. E outros. O diretório tem uma particularidade que ele precisa ter permissão de execução, senão a gente não consegue navegar para dentro do diretório. Se a gente remove chmod -x dir1, aqui eu não passei, vocês percebam que eu não passei quem é usuário, grupo ou outros, tá? Então ele removeu para todo mundo. Eu removi a permissão de execução dentro do diretório. Por ser root, ele ainda permite com que eu navegue dentro do diretório, tá? Mas isso aqui é um bypass do sistema porque eu sou root. Se fosse um outro usuário comum, a gente não ia conseguir navegar, porque para ter permissão, né, para navegação dentro do diretório, o diretório tem que ter permissão de execução. Se a gente quiser agora atribuir de novo, chmod mais x dir1. E aí, quando eu não especifico se é grupo, usuário ou outros, ele atribui para todo mundo, tá? Ó. Atribui para todo mundo aqui. Ah, eu quero que outros não tenham absolutamente nenhum acesso ao diretório. Tá bom. A gente pode fazer através dos números. Então, vou repetir as permissões aqui. RWX para quem é dono. RX para quem é do grupo. O RX aqui, ó. R é 4, X é 1. Então, é 5. 5, 7, RWX, 5, RX e nada para quem é outros. Dir. Como parâmetro. Então, quem pertence ao grupo outros agora não consegue nem entrar aqui dentro desse diretório. Quem é dono tem o diretório de leitura, escrita e gravação e execução. E quem é do grupo leitura e execução. Mas o que isso implica, leitura, gravação e execução dentro do diretório? Implica a criação e a edição de arquivos lá dentro. Tanto navegar para dentro do diretório, quanto para executar e fazer leitura dos arquivos que estão lá dentro. Tá? Então, os arquivos e diretórios que a gente cria lá dentro, a gente pode limitar os acessos aí.
de escrita e gravação dentro do diretório, tá? Então, esse é o comando chmod, que permite aí com que a gente faça, então, a atribuição ou revogação das permissões, né, dos direitos dentro do Linux. E aí, lembrando novamente, RWX, tá? 4, 2 e 1. E o famoso Hugo, que é owner, né, que é o usuário, dono, grupo e outros. No começo pode parecer um pouco confuso, mas conforme vocês vão se habituando a isso, vão perceber que 750 teste, vocês vão se acostumando aí com as permissões, chmod 642 teste, tá? Leitura escrita, leitura e escrita, tá? É questão de praticar e entender como é que funciona o mecanismo das permissões, dos arquivos e diretórios, a revogação ou atribuição, tá bom? Esse é o comando chmod. A gente tem também o comando chown, que é change owner, ou seja, a gente vai trocar quem é o dono e o grupo do diretório ou do arquivo. Para isso, eu vou antecipar um pouquinho aqui, cat/etc. Aí é um diretório onde contém alguns arquivos de configuração. Group é o nome do arquivo onde mantém-se, né, todos os grupos que foram criados dentro do Linux. Então a gente tem aqui vários grupos: grupo root, grupo bin, daemon, sys, adm, games, blá blá blá. Esses são os grupos existentes dentro do Linux. Aí a gente tem um outro arquivo, cat/etc passwd, que contém todos os usuários que a gente tem dentro do sistema operacional. Então, um é o etc/group, o outro é o /etc/passwd. Aqui a gente tem todos os usuários, e aí a gente tem algumas informações: é o nome do usuário, alguns privilégios, o ID dele, né? Todo usuário tem um ID, todo grupo tem um group ID, qual é o diretório home para aquele cara, ou seja, quando eu logo no sistema, qual vai ser o meu diretório padrão, assim que eu conecto. Tá bom? Tá vendo aqui, /root? Então, toda vez que a gente loga como root, ele vem para o diretório /root por default. E aqui a gente tem o interpretador padrão, que é o bash. Por que eu estou mostrando isso? Para a gente trabalhar um pouco com o chown, ou change owner, né, para arquivos e diretórios, trocar o grupo e o dono, a gente precisa conhecer então os grupos que a gente tem e os usuários que a gente tem. Então, vamos fazer um teste com o nosso arquivinho de teste aqui. Vamos trocar o dono e o grupo desse cara. Vamos trocar primeiro o grupo? Então vamos colocar um grupo aqui, grupo vídeo, por exemplo. A gente faz o quê? chown. A gente vai repetir aqui, a gente só quer trocar o grupo. Então a gente diz quem é o dono, então a gente repete o dono. 2 pontos, e aí a gente passa qual o grupo que a gente quer. A gente quer o grupo vídeo. Aí a gente passa o nome do arquivo. ls espaço -l. Percebam agora que a gente trocou o grupo do arquivo teste. E isso afeta também diretamente as permissões. Ou seja, quem é o dono, que é o root, pode ler e gravar. Quem está dentro do grupo vídeo pode fazer leitura desse arquivo. E outros usuários podem gravar, né, fazer escrita no arquivo. Tá vendo? A gente alterou o grupo com o comando chown. A gente pode alterar também o dono. A gente só escolheu um dono novo. Vamos lá no /etc/passwd, games. Então, usuário games agora, que pertence ao grupo vídeo, por exemplo. Então, quem é dono do teste agora é o usuário games e ele pertence, esse arquivo, né, não é o usuário, é o arquivo, pertence ao grupo vídeo. O chown
está ligado diretamente com o Segamode com relação às permissões. Então é bom vocês ter essa noção também do relacionamento das permissões do usuário, grupo e outros com relação às permissões dos arquivos e dos diretórios, tá? Então o comando ch1 ele serve aqui também para o diretório. Tá? Nada muda. É a mesma coisa. Games vídeo, tá bom? Vou entrar aqui dentro do teste. Do dir, né? Desculpa. Vamos entrar dentro do diretório dir1. Vamos criar um arquivo aqui, ó. Touch test2, por exemplo. Percebam que o arquivo pertence ao root e ele está para o grupo root também. O diretório é games com grupo vídeo, tá? Então, uma coisa é atribuição de permissão e grupo do diretório, outra coisa é permissão e atribuição de grupo para o arquivo. O que eu quero mostrar para vocês aqui também é a recursividade. Da mesma maneira que a gente alterou o diretório, então lá, ls-l dir1. A gente tem um arquivo chamado test2 lá dentro que pertence ao root do grupo root. A gente pode utilizar o shown aqui e passar o parâmetro espaço menos R maiúsculo, que é a recursividade pescar, e eu passo o diretório. Quando a gente faz isso, ele já tinha, tá, o grupo e o nome do dono como games video, então não mudou nada aqui. Só que se eu executo esse ls aqui dentro aqui agora, o que será que aconteceu com o meu arquivo test2? Tá vendo, ó, test2 pela recursividade ele também foi alterado e agora ele pertence ao games vídeo. E aí eu posso usar aqui a mesma coisa. Eu quero que o dono agora seja root e pertença ao grupo root. O diretório e todos os arquivos e subdiretórios lá dentro. Então a recursividade é para isso. Olha lá. dir1. Se eu faço o ls lá dentro dir1, agora o teste virou também root. Dono, né? Grupo. Chmod também, ele é chmod -r. Eu só vou confirmar aqui, ó, a recursividade para o chmod. Pode ser que seja o -r minúsculo. Não, -r maiúsculo. Tá vendo? Recursividade. Então é chmod -r maiúsculo. Eu quero que todos tenham leitura, escrita e execução. Grupo, dono, outros. Então 777. Tudo que tem dentro do diretório dir, os subdiretórios, os arquivos, incluindo também o diretório dir. Então, ó, percebam agora que ele também ficou verde, ó, porque ele tem a permissão de execução. E aí ele está aqui, ó. É o diretório para quem é dono, o leitura, escrita e execução para todos. Se a gente entrar lá dentro do dir, o teste também foi afetado porque a gente passou a recursividade. O teste também é afetado, o teste 2. Então também foi atribuída a leitura, escrita e execução para usuário, grupo e outros para o teste por conta aqui da recursividade. Então a gente aprendeu aí um pouquinho como fazer a manipulação das permissões, né? Quais são os tipos de permissões que a gente tem? RWX, leitura, escrita e execução. Aprendemos a manipular elas através dos números também, a soma, né? 421, RWX, 421. Utilizamos também o comando ch1 ou ch1, como vocês preferirem, change owner, que é para trocar o dono do arquivo ou o grupo, tá? A gente pode trocar só o dono, ou a gente pode trocar só o grupo, ou a gente pode trocar os dois, como a gente fez aqui de teste. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.